Fala pessoal, tudo bem com vocês? A CBF finalmente divulga os áudios do VAR do Choque Rei com uma explicação inédita e admitindo um erro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Demorou, mas a CBF divulgou os áudios do VAR, que trabalhou na noite do Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, jogo válido aí pela Copa do Brasil, na classificação do São Paulo, 2-1 no tempo normal para o Palmeiras e tudo mais, mas com muitos lances polêmicos, né? Tem uma penalidade marcada para a equipe do Palmeiras, no toque de mão do Calleri, depois tem uma penalidade marcada para o São Paulo, tem uma penalidade não dada para o Palmeiras num confronto do Diego Costa com o Dudu, e tem um lance muito polêmico na origem desse pênalti marcado para o São Paulo, que é a posição do Calleri, se ele estava impedido ou não. Vamos lá. Inicialmente, é curioso, né? Porque essa análise do VAR, que é divulgada pela CBF, ela deveria ocorrer pelo menos no dia seguinte. A gente está falando de um jogo que aconteceu no meio da semana e que apenas neste sábado foi divulgada essa análise do VAR. E apenas em dois lances específicos. Um deles, o pênalti ou o suposto pênalti do Diego Costa no Dudu. Vocês vão ver agora a análise do VAR nesse lance em que, segundo a cabine do VAR, os assistentes, né, os árbitros de vídeo que estavam lá naquele momento, consideraram uma não penalidade, assim como o Leandro Voaden, que estava no campo, por manutenção de critério. Porque o critério deveria ter sido aplicado, assim como em toda a partida, e que naquele momento o pênalti do Diego Costa, que para mim aconteceu, não deveria ter sido marcado. Olha só. Tranquilo aqui. Fica fora da bola na área. Não. Foi igual lá de trás, mesmo critério. Atenção. Vai tomar amarela. Pode pôr outro. Beleza. Nova fase. Ok. Beleza. Não tem Legal. Você vai ter que vir e dar uma amarela pro Abel. Beleza. Não, quase Ok, entrou no pode campo, seguir. agora vai Você vai, reclamar. a hora que sair, você vai vir e dar uma amarela pro Abel. Aí depois vem o lance realmente mais polêmico do jogo, que é o pênalti no Jonathan Calleri. Eu já falei pra vocês que eu considero o pênalti, e quando vocês verem a análise do lance do pênalti, vocês vão entender por quê, pelo menos na minha visão. Agora, o mais polêmico é, que eu já tinha referido aqui na minha análise, de que como que você não tem a linha traçada numa posição pelo menos duvidosa do atacante argentino quando ele recebe a bola no chute do Miranda. Pois bem, essa linha não foi traçada, esse impedimento não foi analisado na origem da jogada e realmente é um lance difícil, até hoje eu não consigo identificar se ele estava legal ou não, mas quando há, numa ação protocolar, uma marcação de pênalti ou um gol, naquelas funções que estão determinadas para que o VAR interfira, o impedimento tem que ser analisado na origem da jogada. O Emerson Ferreira, de Minas Gerais, juntamente com o Marcos Gomes, que estavam na cabine do VAR, eles foram afastados depois desse jogo, inclusive retirados do jogo entre Atlético Paranaense e Internacional que aconteceu nesse sábado, por conta disso. Numa explicação inédita, porque até então a CBF divulgava os áudios do VAR, entrou uma voz de um locutor explicando que naquele momento deveria ter sido feita a análise com as linhas do VAR. Acompanhe a explicação. O lance em análise apresenta uma situação anterior sobre a condição de jogo do atleta atacante. O árbitro assistente de vídeo deveria ter observado os melhores ângulos disponíveis e, em lances ajustados, a linha virtual deve ser utilizada para a confirmação da decisão de campo. Bom, aí houve um erro claro e admitido pela CBF de que não houve essa linha traçada e que a gente até agora não sabe se o Calleri estava ou não impedido. Agora, reparem na análise do pênalti. Nessa eu concordo. O Calleri é puxado no ombro em duas oportunidades, gerando impacto e por isso ele é derrubado na área e o pênalti é marcado. Se liga. Sai! Puxou. Ok, ele seguiu. Depois puxou de novo. Tem Ele impacto, jogar. tá? Ok. Calma! Tem que ter impacto. Beleza. Volta. Calma! A gente tá mostrando. Calma! Depois segura e puxa de novo. Ok? Dois puxões, tá? Voaden! Emerson chamando. Fala! Recomendo a revisão por possível penal, ok? Tá. Diante de tudo isso, o que mais salta aos olhos é o despreparo da arbitragem, né?
é uma falta de critério, é uma decisão que muitas vezes é tomada de forma arbitrária e digamos, ignorando, inclusive, algo extremamente básico, que é exatamente você considerar essa linha do impedimento na origem de um lance polêmico como um gol ou um pênalti, como aconteceu nesse lance do Caleri com o Gustavo Gomes. É impressionante como a CBF demorou tantos dias para enfim, se posicionar, se manifestar, exibindo esses áudios do VAR, e ainda assim com erros claros, né? No lance do pênalti do Diego Costa no Dudu, eles estavam mais preocupados em dar o cartão amarelo para o Abel Ferreira, que reclamou, do que propriamente em analisar o lance. Nesse lance do Caleri, houve um erro crasso, admitido pela CBF, de que a linha traçada ela não aconteceu. E eles, inclusive, afastados. Agora, eu não entendi como o Leandro Voaden apitou, por exemplo, Ceará e Corinthians na noite desse sábado. Se ele fez parte da equipe de arbitragem, como que ele continua apitando? Como que ele apitou na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro? Como que esses caras, ainda hoje, com tantos erros, continuam apitando normalmente? Sem uma reciclagem, sem uma melhor orientação, sem uma instrução maior. Os caras simplesmente erram, e o Voaden tem cometido erros constantes e continuam apitando. É inadmissível. E esse áudio do VAR, que é disponibilizado em apenas alguns lances específicos, só nos lances em que eles consideram interessante analisar. Aí eles colocam no site da CBF, com o escudo da transparência. Estamos mostrando por que marcamos ou por que não marcamos. Nesse caso, desse jogo, para mim ficou escancarado o despreparo da arbitragem brasileira. E a gente tem visto isso constantemente. Agora é com vocês. Faça a sua análise e faça o seu julgamento diante de tudo que você viu. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!